Como lidar com pessoas difíceis sem se desestabilizar? Sendo que isso, pessoal, é muito importante a gente ter essa consciência de que sim, lidar com pessoas difíceis é bastante complicado e também somos, com certeza, pessoas difíceis. Começando com a nossa oração. Benditos que chegam em nossas vidas em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nosso espírito e o nosso cérebro. Bendito sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito, nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Bendito sejam os nossos amigos de coração e mente. Encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, a necessidade de sermos benevolentes. Os espíritos nos orientam a compreender que toda criatura carrega em si imperfeições e que aprender a tolerar essas falhas no outro é parte essencial da nossa reforma íntima. Como eu já coloquei outras vezes, esse trabalho que acontece uns sábados aqui na casa de João Pedro, um sábado por mês ou dois, foi iniciativa do Dr. Irvan Hervé, o fundador da nossa casa. Afinal, também somos, muitas vezes, os difíceis na vida de alguém. Lidar com essas pessoas, portanto, não é apenas um desafio emocional, mas um exercício espiritual. Como foi colocado antes, pessoas difíceis. Eu ou ele? O orgulho e o ego podem causar reações impulsivas, mas o espírito, o ser humano, que deseja evoluir, buscará se manter em estado de vigilância e prece. Uma das coisas que eu sempre coloco, pessoal, é que quando alguém estiver muito irritado com a outra pessoa ao lado, procure ficar em silêncio, porque a irritação gera irritação. E muitas vezes um caos completo, seja num grupo para as pessoas do grupo, na família, para as pessoas da família. Então, cuidar muito a nossa mente e a nossa boca. A oração tem papel essencial nesse processo. Auxilia em manter a conexão com os bons espíritos, fortalecendo nossa paciência, ampliando nossa visão e protegendo nossa paz. O Espiritismo não prega passividade ou conivência com abusos. Pelo contrário, o Espiritismo ensina a agir com caridade, o que também inclui a benevolência. Estabelecer limites, evitar discussões desnecessárias e preservar a própria saúde mental são atitudes coerentes com o amor ao próximo.
Por isso que eu coloco sempre, pessoal, quando estamos irritados com alguém ou com alguma coisa que imaginamos que a outra pessoa errou, na hora da irritação a gente não fala, deixa achar um pouco a irritação e aí se fala. No mesmo dia, no outro dia, na outra semana. A gente tem que estar com essas coisas organizadas na nossa mente, ou melhor, organizadas. Bendita seja a casa de João Pedro, que nos acolhe, protege e orienta em nossa caminhada espiritual, com os irmãos de luz. Por isso, pessoal, a importância de tomarmos o passe à casa de João Pedro. E quando houver indicação para algum dos grupos, sim, ir para o atendimento, mas especificamente aliviar e mudar a nossa mente. Meus caros amigos, cada dia ouço dizer entre vós: sou pobre e não posso fazer a caridade. Isso já nos disse Jesus. Jesus nos dizia que a cada dia percebia que os seres humanos dificilmente conseguiam ser indulgentes com seus semelhantes. Reforço que indulgente é a facilidade em perdoar erro cometido por outra pessoa. Então, na época lá de Jesus, ele já dizia isso. Estamos no século 21 e seguimos com essa dificuldade. Jesus nos disse: não perdoai coisa alguma e vos arvorais, quer dizer, ostentar algo, em juízo demasiado severo, sem vos perguntar se gostarias que fizesse o mesmo a vosso respeito. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente faz um julgamento através do nosso pensamento, sem se colocar no lugar daquele que estamos julgando. A gente não faria exatamente o mesmo? A diferença é que muitas vezes nós aqui não falaríamos o mesmo, mas pensaríamos o mesmo, reforçando a importância de mudar nosso pensamento, nossa mente, evoluir. A indulgência não é também a caridade? Importante e necessário ser indulgente, não julgar o seu semelhante, família, colegas. Ao contrário, procurar entendê-lo, buscando uma forma de viver harmoniosamente. Estamos sempre, pessoal, em grupos diferentes. Ambiente de trabalho, ambiente familiar, dentro de um ônibus, enfim, sempre estamos com alguém ao lado. Então, a gente tem que reforçar a mudança de pensamentos. Não entrar em conflitos físicos, verbais e emocionais. Momentos de estresse acelera o metabolismo e o coração. O estresse acumulado
também conhecido como estresse crônico, ocorre quando várias preocupações e situações estressantes se acumulam ao longo do tempo, sem que haja a procura mental para a resolução dos problemas. Escutamos diversamente problemas assim de agressões dentro de casa. Qual é a mudança que se teve e que se está fazendo para melhorar isso? Tirando, é claro, né, pessoal, outras situações de conflitos nos ambientes que vivemos. O estresse acumulado não é uma doença, mas um estado de tensão prolongado, que pode ter consequências graves para a saúde física, psíquica e espiritual. Adotar hábitos saudáveis são fundamentais para lidar com estresse e, em especial, para lidar com pessoas difíceis sem se desestabilizar. Estresse no trabalho e em família são experiências cotidianas, sendo importante pontuar mentalmente a diferença entre situações episódicas ou uma constância quase frequente, que pode ser patológica. Aí entramos no contexto de ser uma doença, porque muitos de vocês conhecem pessoas ou convivem com pessoas que têm doenças patológicas. E a gente tem que saber conviver melhor com esses problemas. Vários dos sintomas de estresse só vêm à tona quando o quadro já está em um nível preocupante. Diversas dificuldades de como saber lidar com pessoas difíceis faz com que haja uma real separação, distanciamento na matéria, na mente e no coração. É muito difícil mesmo quando se lida, ou especialmente quando se tem alguém na família que tem essa dificuldade toda de lidar com o outro. Eu trabalho no grupo de problemas kármicos, e ali, pessoal, temos muitos, até todos os pacientes têm inúmeras dificuldades que não têm cura, nas doenças da mente sem cura. E aí é tão importante, é fundamental que o adulto, a pessoa que convive com ele, com eles, fiquem bem. É um trabalho fundamental da mente humana, a mente evoluir. Uma das causas de estresse acumulado pode estar ligado com doenças crônicas, que eu estava falando, que a gente atende no nosso grupo. Também morte de um ente querido, problemas financeiros, como, por exemplo, perda do emprego, e inúmeras outras adversidades. Necessário evitar, sim, o uso de drogas e álcools e buscar auxílio médico, psicológico e espiritual. Por quê? Pautado na questão da bebida e das drogas, é muito usado como uma fuga daquele contexto difícil que se está vivendo. E aí
atraímos mais problemas orgânicos, mentais e, é claro, nossos companheiros do baixo conosco. Para melhor lidar com o estresse, buscar reconhecer possíveis sinais, como irritabilidade, dificuldade de dormir, alterações de apetite, como comer demais ou de menos, problemas de pele, dores crônicas e etc. Uma coisa bastante comum é, por exemplo, dor de cabeça diariamente. Sabemos que os espíritos não conseguiram harmonizar-se em outras vidas. Reencontram em outras encarnações. Novamente vivenciaremos dificuldades com espíritos que já tivemos problemas, até que cada um consiga evoluir. Temos vínculos e vontade de estar próximos com alguns, com uma linda ligação emocional, social e, é claro, espiritual nos aproximando. Porém, temos outros que desejamos que estejam bem distantes, causando no mental individual raiva, tristeza e até mesmo desejo de vingança, quando a mentira e agressões físicas, verbais e espirituais, o que não ajuda na evolução espiritual. Mas, infelizmente, muitas vezes ajuda na material e aí as pessoas se apegam na matéria, sendo que nós aqui acreditamos muito numa vida pós essa questão material. Trazendo isso, sim, cada um de nós aqui vai pensar como a fulana ou fulano é uma pessoa bacana, né? Como eu gosto de estar perto dela, como eu gosto de escutá-la, como eu gosto de conviver com ela. Aí, o oposto. Ah, como a fulana ou fulano é uma pessoa muito difícil. Ui, eu não quero ficar perto dele ou dela. Aí eu queria um distanciamento, sendo que no contexto de família e muitas vezes de trabalho, não tem como a gente criar esse real distanciamento. O maior educador que já viveu na Terra, todos nós sabemos que foi Jesus. Em sua proposta educativa, pautada em fazer o ser humano tomar consciência como caminho, desejando o despertar da espiritualidade através de suas inúmeras palavras, essas palavras reencontramos na escrita de Allan Kardec. Buscar entendimento e realizar o evangelho no lar. Aceitar as diferenças da maneira de ser, pensar e agir de cada pessoa, especialmente de familiares e grupos a qual se faz parte.
Aí entra aquilo que eu coloquei antes, tem pessoas que desejamos que esteja sempre perto, e outras desejamos que esteja afastado. E essas que a gente deseja que estejam afastadas, é importante a gente pensar qual é a nossa parte nisso. O que fazer para conseguir conviver bem com essas pessoas? Não confiar em si mesmo, que é a baixa autoestima, ou confiar de forma exagerada em si mesmo, que é superestimar suas próprias capacidades e ignorar o que o outro pensa e sente, atrapalha excessivamente nossa evolução espiritual, trazendo inúmeros problemas em todas as ordens para o nosso período escolar na nossa jornada terrena. Freud considerava que a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Pergunto: quantas vezes fugimos de contextos por medo? Desejar não ter relações afetivas por receio de conviver com pessoas difíceis e desestabilizar-se emocionalmente. Então, pessoal, é a nossa mente que, na verdade, nos comanda. E é a nossa mente que atrai espíritos do baixo ou espíritos do alto. Cuidar sempre a mente. Tomada de decisões precipitadas, assim como falta de atenção, atrai problemas nas relações interpessoais. A pessoa com elevada autoconfiança tende a acreditar que possui conhecimento acima do que realmente tem, ignorando a necessidade de aprender ou de se adaptar a novas situações. Em nossa jornada evolutiva, encontramos pessoas que testam nossos limites e que nós também os testamos, seja na família, no trabalho e tantos outros lugares. Mas o que fazer diante dessas situações? Como manter a serenidade? E, pessoal, isso é um trabalho do dia a dia, porque é tão importante buscar e manter a serenidade. Relações interpessoais podem causar conflitos, insatisfações e um estilo de vida menos saudável em diversas áreas ou mesmo em todas as áreas. Saúde física e mental prejudicada não permite o crescimento espiritual. Importante reconhecer as próprias limitações, avaliando as tomadas de decisões e ações com um olhar menos crítico, considerando todos os aspectos envolvidos, buscando o entendimento dentro da razão e dos sentimentos. Muitas vezes a gente se perde em termos de razão, colocando só os sentimentos. Estou triste por isso, estou bravo por aquilo. Pessoal,
Nós todos aqui estamos em evolução. Todos. Nenhum de nós é melhor que o outro. Todos estamos em processo evolutivo. Tomada de decisões. Estou repetindo. Nada é por acaso, sendo que em cada convivência e atribulações há um propósito. Muitos encontros difíceis que temos ao longo da vida são compromissos espirituais assumidos antes do nascimento. Espíritos com os quais temos débitos do passado, ou que foram colocados em nosso caminho para o nosso crescimento moral, nos ensinando lições de perdão, paciência e humildade. Todos precisamos aprender a tolerar falhas em si e do outro. E isso é a parte especial dos nossos encontros aqui da Reforma Íntima. Evitar discussões, preservando a saúde mental. Diante de conflitos, elevar a mente, buscar manter o coração em paz e os pensamentos em sintonia com Deus. Uma das coisas que eu sugiro sempre é que quando a gente estiver em algum momento de turbulência mental, que a gente ative a nossa proteção espiritual e procure se ligar com o alto, com Deus. Desenvolver a capacidade de gerenciar as emoções, saber lidar com as frustrações. Assim, viveremos melhor nos ambientes a qual fizemos parte. Não se decepcione quando não consegue algo na primeira tentativa, pois a caminhada da vida é longa. Buscar dentro de si a aceitação e a autoconfiança. Pautado, assim, nisso, em relação à família. Quem tem filhos, por exemplo, fica muito irritado com o comportamento errado do filho. Adianta julgar na hora, bater, colocar de castigo, né? Sendo que muitas vezes o castigo é prolongado demais, pessoal. E aí a criança ou adolescente sai do castigo e apronta de novo. Não há um conhecimento sobre isso, não há uma, como é que eu vou dizer assim, uma forma de ajudá-los no crescimento. E isso vale em todos os grupos que a gente convive. Seja com criança, com adolescente, com adulto ou com idoso. O melhor e necessário é a gente trabalhar isso dentro de cada um. Nada da natureza vive para si mesmo, assim como as flores não espalham fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Olha a elevação de Jesus. Ele se sacrificou
por nós. Mudar a si mesmo e não exigir que o outro mude. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução. Quando a gente consegue mudar nossa forma de agir e pensar, com certeza a gente vai estar contribuindo com quem conosco convive, para também repensar sua forma de agir e de pensar. No quebra-cabeça da vida, necessário ter paciência para montar, desmontar e assim avançar na complexidade de ser gente e agente do bem. Por que eu trouxe no quebra-cabeça da vida? Todos nós, em algum momento, já fomos criança, a gente ia trabalhando ali no quebra-cabeça da vida, né? O quebra-cabeça mesmo no joguinho. E quantas vezes não dava certo, a gente ficava muito tempo em função daquele quebra-cabeça. E quantas vezes cada um de nós desistiu de montar o quebra-cabeça. E é tão importante, pessoal, a gente ter paciência para montar o quebra-cabeça da nossa vida, do nosso dia a dia. Desfazer o fantasma mental que atrapalha a si e aos que conosco convivem. Mentes que não conseguem buscar algo de positivo atraem espíritos zombeteiros ou mesmo os que desejam vingança. Por quê? Os que desejam vingança, muitas vezes, através dos nossos pensamentos pesados, ruins, é que eles conseguem a vingança. Assim como os espíritos zombedeiros, muitas vezes se aproximam de nós só para rir, para se divertir, para zombar. Impulso e repetição refere-se na tendência a repetir ações e pensamentos de forma compulsiva ou obsessiva. Repete-se de diferentes modos, sem consciência de que se está repetindo conteúdo similar. Parece não se relacionar uma às outras, sendo bastante difícil a tomada consciente e a necessidade de reconhecer internamente a necessidade de modificar a ação e o pensamento. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes a gente está nessa vida, tá, pessoal? A gente repete atitudes, repete erros, com pessoas diferentes, em ações diferentes, mas o conteúdo da ação é similar com o que não se conseguiu ainda resolver. O transtorno do comportamento repetitivo é classificado como um transtorno obsessivo compulsivo. Então, existe uma compulsão a repetir tal atitude. E o que seria maravilhoso é repetir coisas boas. Mas nós, seres humanos, temos a tendência a repetir coisas ruins. Infelizmente, em grau exagerado, o comportamento repetitivo, como por exemplo, puxar ou arrancar uma parte da pele do corpo, pode trazer inúmeros problemas de saúde orgânica, mental, porque tu puxou, dói, e espiritual,
porque não ajuda na evolução do nosso espírito. O conceito de repetição está ligado à inércia ou à ambição. Retornar ao que conhece e já vivenciou, na idealização do querer ou no temor de não conseguir. Porque muitas vezes algo que a gente fez que não deu certo, a gente teme repetir porque não vai dar certo de novo. E se a gente pensar, mas eu desejo muito isso, mas eu preciso mudar minha forma de agir em relação a isso. Fazer nossa mente estar sempre trabalhando para o bem. As emoções mexem com o comportamento humano. Somos influenciados pelo ambiente do qual fizemos parte, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. De encarnados e desencarnados. Porque sim, a gente está sempre acompanhado. Mesmo que agora, por exemplo, a Rosane está aqui sozinha, o corpo da Rosane está aqui sozinho, mas o espírito da Rosane não está sozinho. Inúmeras vezes o ser humano tem dificuldade para escutar o que o outro fala. Não deseja mudar seu comportamento e pensamento. Sente-se dono da razão e do conhecimento. Desejar e exigir a mudança do outro e não a sua, usando somente a sua razão pautada no seu pensar e agir, com a certeza de que a mudança deve ser do outro e não a sua. O eu não precisa mudar. Pessoal, como isso é um problema? Como que o eu não precisa mudar? O eu não está 100% correto. Jamais está. Estamos na escola da vida. Necessário evoluir. E, assim como na escola terrena, saímos da primeira série, vamos para a segunda, vamos para a terceira, na jornada espiritual, em que série cada um de nós está? Deixar o outro inseguro geralmente é uma maneira de prendê-lo. Relações afetivas não podem estar pautadas em mentiras. A verdade, pessoal, é o essencial. Há também dificuldades para dizer a alguém o quanto ela é importante. Falar sobre sentimentos positivos. Realizar atos de amor, de generosidade e afeto. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes num ambiente, por exemplo, de trabalho, há uma irritação com algum colega, com a chefia. E aí chega-se em casa e coloca-se para fora a irritação em alguém ali da nossa convivência. E é tão difícil dizer para alguém da nossa convivência: poxa, como eu gosto de tal coisa, tu me faz tão bem em tal coisa. É falar em amor, falar em coisas boas. Porque, infelizmente,
é mais fácil para o ser humano falar de coisas ruins, coisas pesadas, sendo fundamental o falar de coisas boas, amorosas. Seres humanos, de alguma forma, ainda apresentam imaturidade, egoísmo em seu agir e pensar. Entra então a importância do eu te perdoo, compreendo e te aceito como és. Isso, pessoal, é fundamental e é um trabalho individual. É a gente, dentro da nossa mente, conseguir buscar algo de positivo, compreender, aceitar e perdoar. Não somos perfeitos. Todos temos muito que melhorar para passarmos de ano nesta encarnação. Aquilo que eu falei há pouco, em que série cada um de nós está. A vida é como um andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movimentando. Importante é não parar de pensar, questionar-se, pois a curiosidade tem sua própria razão de existir. Albert Einstein, isso foi ele que colocou. Pensar e dizer para si próprio: seja feliz da maneira que você escolher, sendo que essa maneira que você escolher é pautada no livre-arbítrio. Confiar no que Jesus já nos disse: o que planta, colhe. Como eu gosto muito de música, mas não sei cantar, vai aquela frase: porque tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Então, diariamente plantamos, e é tão lindo florescer o amor. A curiosidade é uma característica humana que impulsiona o aprender e a explorar o desconhecido. É um aspecto da inteligência, podendo ser um motor para a inovação e o progresso. Gerar alternativas, auxiliar no contato com familiares e grupos sociais, educativos e funcionais. Buscar mudanças emocionais e estar conectado com a bondade e a gentileza. Seria muito importante estar conectado ao amor, mas somos encarnados e muitas vezes é bastante difícil estarmos conectados ao amor. Mas, usando a razão, pautados, sim, na bondade. Aumentando, assim, a energia positiva. Estimula e motiva emoções, auxiliando no nosso crescimento mental e espiritual. E passando de ano na escola da vida. As vicissitudes e tribulações da vida são apenas incidentes que devemos enfrentar com paciência, porque com certeza são de curta duração. Isso a gente encontra no Evangelho. E trago: se a jornada é pesada e te cansa na caminhada,
segura na mão de Deus e vai. Pessoal, todos nós passamos por tribulações no dia a dia, na semana, no mês, no ano, mas tudo passa. Como vocês sabem, eu passei por um acidente muito sério, que trouxe um transtorno para todos que convivem comigo, meus amigos, e estou aqui conversando com vocês. Tudo passa. Jesus, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dativosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. O ser humano geralmente é bastante frágil em sua constituição mental e física. A fragilidade mental pode atrair medo generalizado, levando ao pânico. Fundamental cuidar a mente e os pensamentos. Não ser extremista em sentimentos e desejos, em perdas e ganhos. Inúmeras vezes, indivíduos buscam anestesiar suas emoções dolorosas com excesso ou falta de alimentação, excesso de álcool, drogas, cigarros e sexo. Através dessas escolhas, há uma paralisia mental. Acostuma-se com a vida que escolheu viver, buscando ter uma perda da consciência. Sente-se confuso, sem força para tomar decisões que os ajude em sua evolução moral e espiritual. Entra, pessoal, a importância de vigiar pensamentos, cuidar pensamentos, vigiar ações, vigiar comportamentos como um todo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior. O nosso cérebro, que tem o comando sobre nossas emoções e ações. Olha que importante isso, pessoal. O nosso cérebro, que tem o comando sobre nossas emoções e ações. Então, o nosso cérebro ele tem que estar sempre, e é difícil, tá, pessoal? Mas está sempre pautado em coisas boas, no positivo, no amor e na fé. Que possamos usar cada encontro difícil como um degrau para a nossa evolução espiritual. E mesmo diante das turbulências, possamos cultivar o silêncio interior, a vigilância dos pensamentos e a paz que nasce da conexão com o bem. E que assim seja, e assim será. O será, pessoal, é muito pautado no que assim seja. Em nossa jornada evolutiva,
Não é raro encontrarmos pessoas que testam nossos limites, seja na família, no trabalho ou nas relações cotidianas. Todos nós, em algum momento, nos sentimos abalados por atitudes, palavras ou comportamentos alheios. Mas o que fazer diante dessas situações? Como manter a serenidade sem perder o centro? E mais ainda, o que o Espiritismo e a psicologia podem nos ensinar sobre isso? A psicologia nos ajuda a compreender que o outro, muitas vezes, ativa em nós questões não resolvidas. Chamamos de pessoas difíceis aquelas que tocam nossos pontos sensíveis, revelando feridas emocionais, como o medo da rejeição, a necessidade de controle, a insegurança ou a raiva reprimida. E isso, pessoal, é fundamental que cada um de nós, em algum momento, possa pensar, né? Por que o fulano é tão difícil? Por que eu não consigo ficar perto do fulano? O que que o fulano me passa? Quais são os sentimentos? O que que eu tenho que modificar para, inclusive, poder ficar perto do fulano sem que isso me abale, me prejudique? Ao desenvolvimento, ao desenvolvermos o autoconhecimento, começamos a entender que a verdadeira paz não depende do comportamento do outro, mas da nossa capacidade de responder com maturidade às provocações da vida, às provocações do outro. Já o Espiritismo nos oferece uma perspectiva ainda mais profunda, a de que nada é por acaso e que cada convivência tem um propósito. Segundo Allan Kardec, a verdadeira prova está ao longo da vida, são compromissos espirituais assumidos antes do nascimento. Espíritos com os quais temos débitos do passado ou que foram colocados em nosso caminho para o nosso crescimento moral reaparecem no presente para nos ensinar lições de perdão, humildade e paciência. Nada é por acaso. A família que estamos, a família que chegamos na Terra, os amigos, os grupos sociais, os grupos de trabalho, os grupos esportivos. Se a gente for pensar um pouco mais, a gente vai se dar conta que todos os processos são de aprendizagem, todos, em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou sejam ruins. Além disso, o Espiritismo nos convida à vigilância constante sobre nós mesmos. Diante de alguém que nos irrita ou nos fere, perguntar: será que essa convivência está me mostrando onde ainda preciso melhorar? O que preciso aprender? É aquilo que eu coloquei antes. Tudo na vida, pessoal, é um aprendizado.
Inclusive, tem muitos momentos que a gente está ensinando algo e tantos outros, alguém está nos ensinando algo. Inclusive, comportamentos que não devemos ter. Isso não é um aprendizado? Quando olhamos com essa lente, a convivência difícil deixa de ser um fardo e se torna um instrumento de lapidação. Aprendemos no Evangelho que a indulgência atrai bons espíritos, acalma a mente e o coração. Por fim, é essencial lembrar que não há evolução sem convivência. O isolamento pode evitar conflitos, mas também nos impede de crescer. Todos aqui conhecem alguém que vive num isolamento. No que essa pessoa está crescendo? O relacionamento com o outro é o espelho da nossa transformação moral. O verdadeiro espírita não é aquele que vive longe dos desafios, mas aquele que, diante do conflito, busca manter o coração em paz e os pensamentos em sintonia com o bem. Allan Kardec nos disse: o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sendo que nós, seres humanos, viemos também com más inclinações que precisamos torná-las boas inclinações. Que possamos usar cada momento difícil como um degrau para a nossa evolução espiritual. E que, mesmo diante das turbulências, possamos cultivar o silêncio interior, a vigilância dos pensamentos e a paz que nasce da conexão com o bem. Entro nisso também, que eu uso muito, e sugiro que usem também, as rosas de João Pedro. As rosas de João Pedro são luz. Elas nos dão uma energia de amor, de paz, de compreensão. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelem ao seu infinito amor. A mente é como a água, quando está agitada, não conseguimos enxergar as soluções com clareza, mas permitir que ela se acalme, todas as respostas ficarão evidentes. Obrigada, e que cada um receba as rosas de João Pedro no seu coração
na sua mente. E que tenham um feliz Dia das Mães. Obrigada.